instrumento de Deus nessa noite para estar ministrando aos nossos corações e o Espírito Santo aplicando nas nossas vidas a sua palavra. Amém? O Senhor nos abençoe. E eu quero iniciar a mensagem com a poesia de uma música, que eu não vou cantar, eu não vou me atrever a cantar, não se preocupem, mas que eu vou recitar parte da poesia dessa música do grupo Logos, que se chama Pescador. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes. Nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador. E a poesia da música retrata fielmente o texto bíblico. E é exatamente desse chamado, dessa convocação e vocação que nós vamos discorrer nesta noite. E após a prisão de João Batista, primo de
versículos 35 ao 42 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 1. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram ali aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera, que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, ou Barjonas, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, nós entendemos que Simão, nome original de Pedro, ele só teve o conhecimento acerca de Jesus depois do seu irmão André. Então, entendendo um pouco dessa história de André e de Pedro, vamos retomar o texto do capítulo 4 de Mateus. E podemos, nesse texto de Mateus, no capítulo 4, nós podemos observar essa chamada e vocação. A chamada feita pelo Mestre Jesus e vocação por parte dos discípulos. No versículo 18 do capítulo 4, diz: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então, sabemos aqui que Pedro e André tinham uma profissão. Eles eram pescadores. E naquele contexto, os pescadores, eles tinham uma boa condição de vida. Geralmente, os pescadores possuíam empresas independentes e estas lhes proporcionavam uma boa condição, uma boa estabilidade econômica. E precisamos tirar do imaginário, né, se é que alguns têm essa ideia de que os pescadores, de que os discípulos de Jesus, em especial aqueles que eram pescadores, eram pessoas pobres ou muito pobres. Por isso eles devem ter atendido ao chamado de Jesus. Na verdade, o chamado do Senhor Jesus, o chamado de Cristo, os conduziriam a renunciar, a abdicar, a abrir mão dos seus bens, do conforto, a amar independente de ser amado, a andar por vales profundos, a provar da solidão. Enfim, não era uma chamada atraente, não era uma chamada convincente, nada que enchesse os olhos, mas era uma chamada por excelência, uma convocação mais elevada com relação ao que eles viviam, ainda que na visão humana não fosse assim compreendido. E nessa noite a gente vai falar sobre essa convocação, uma convocação superior, a convocação mais elevada. E essa convocação mais elevada, ela é expressa no chamado. No capítulo, na passagem que nós lemos inicialmente, no versículo 19, a parte A do versículo 19 do capítulo 4 de Mateus, fala desse chamado divino. E disse Jesus: sigam-me. Então, a convocação mais elevada é expressa no chamado divino. E disse Jesus: sigam-me. E o termo se aproxima mais do que está escrito no grego, é: vinde após mim. Jesus
cá, vem para cá. É uma convocação explícita, clara, num chamado, num convite. Vem cá, venha após mim. Como deve ter sido, eu imagino, como deve ter sido cativante esse chamado divino, cativante para a alma, cativante para o espírito. Apesar de ser cativante, nós não podemos também romantizar, porque era um chamado para fazer parte de um universo avesso ao materialismo, avesso ao egoísmo, avesso à prepotência, avesso ao orgulho, um chamado a abrir mão da estabilidade, um chamado a abrir mão do conforto. E o Senhor Jesus nos faz esse chamado hoje. Vinde após mim. Vem cá. Vem comigo. Renuncia o teu eu. Renuncia o teu comodismo. Renuncia os teus achismos. E deixa o eu sou Jesus te guiar, te conduzir, te governar, ser Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. A convocação mais elevada, ela também é expressa na promessa divina. E no versículo 19 ainda, a parte B, a frase que está aí no meio dessa passagem, o Senhor Jesus diz: eu os farei. Essa é a promessa divina. Eu os farei. Fazer é realizar, é executar, é agir. E a obra de Jesus constitui em fazer. Somos convocados, somos chamados e Ele, Jesus, nos faz. A obra de Cristo, e se somos seus discípulos, é Ele que nos faz. Se somos seus imitadores, é Ele que nos faz. Se somos trabalhadores da sua obra, é Ele que nos faz. Se somos o que somos e assim glorificamos a Ele, é Ele que nos faz. Essa é a promessa divina. Promessa divina, o Senhor Jesus disse: eu os farei. Essa é a promessa. Mas a chamada mais elevada, ela também é expressa na missão. E a parte C, do versículo 19 do capítulo 4 de Mateus, o Senhor Jesus diz: pescadores de homens. E essa é a nossa missão. Essa é a missão divina. Sermos pescadores de pessoas, de vidas humanas. A pescaria, para a gente ter um pouco uma ideia, né, do pano de fundo, do que é ser um pescador. A pescaria no lago da Galileia, chamado de Mar da Galileia, devido à grandiosidade e profundidade daquele lago, a pescaria ali era realizada com grandes redes, de
Então nós podemos entender que a parábola ela trata da separação dos justos e injustos na consumação dos séculos. A parábola trata especificamente disso. Mas nós podemos também verificar que os pescadores, aqui algumas têm uma ideia do que era a pescaria naqueles dias. A gente pode tirar essa ideia também do texto e verificar que os pescadores eles trabalham em conjunto, né? O trabalho da pescaria é um trabalho pesado e exige esforço. E os pescadores de homens, de pessoas, o nosso serviço é pregar o Evangelho. Enquanto o pescador de peixes, ele tem um trabalho mais longo, mais completo, porque a gente vê na parábola que os pescadores lançam a rede no mar, puxam a rede, levam até a praia, separam os peixes bons, colocam no cesto e os ruins eles lançam de volta ao lago. A gente viu isso nos versículos 47 e 48, da passagem que a gente leu. O nosso trabalho como pescadores de vida é diferente, de vidas humanas, né? Nosso trabalho como pescadores de vidas humanas, ele é mais limitado, pois a separação, né? Fazendo aqui a analogia do texto da parábola, a separação entre os crentes verdadeiros, ou seja, os justos, e os crentes só de aparência, ou seja, os injustos, essa separação ela não é realizada por nós. Não. Só acontecerá. A parábola é específica nisso. A parábola traz essa lição, essa separação dos crentes verdadeiros e dos crentes que não são verdadeiros. Essa separação só será feita no dia do juízo pelos anjos, certo? Isso se encontra nos versículos 49 e 50. Nós iremos conviver em comunidade com cristãos genuínos, cristãos verdadeiros e com os que se parecem, nós não somos. Nós somos chamados e feitos por Jesus pescadores de homens, de pessoas. Nossa missão é anunciar o Evangelho a todos, convidar todos para seguirem Jesus. A rede lançada, peixes bons e ruins vem na rede. Semelhantemente ao pregar o Evangelho, crentes piedosos e crentes impiedosos também virão, estarão aqui junto com a gente. E aí nós extraímos esta lição, que ao lançar a rede, ou seja, ao pregar o Evangelho, nós vamos acolher todo tipo de pessoa e nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas. Precisamos aprender a conviver com elas. Por quê? A lição que nós tiramos da parábola da rede é também bem específica para a liderança. Que a liderança ela não pode usurpar, não pode se apossar dessa prerrogativa divina de separar os justos dos ímpios, pois só no dia do juízo é que será feita essa separação. Precisamos conviver em comunidade, como pescadores de homens, nós vamos agregar os bons e os maus, os justos e injustos, piedosos e impiedosos, verdadeiros e falseiros. E vamos ter que conviver, porque nós não somos gabaritados, capacitados para fazer essa separação, né? E essa é a convocação mais elevada, ser pescadores de homens, amém? Amém. E eis a chamada e vocação, uma convocação mais elevada, expressa.
estar abertos, né? Continuar abertos para essa campanha, trabalhando, orando, trabalhando em oração, ofertando financeiramente e também pregando o Evangelho nesta cidade, pregando o Evangelho na escola, crianças, na faculdade, pregando o Evangelho no ambiente de trabalho, pregando o Evangelho em todas as oportunidades que tivermos. E aí sim, estaremos atendendo a essa convocação mais elevada, a esse chamado, fazendo cumprir essa promessa em nossas vidas e executando a missão que a nós é delegada. Amém? Que Deus nos abençoe.